Olá, boa tarde. O meu nome é Ricardo Moutinho Guilherme, eu sou médico, estou aqui em colaboração com a APNA na pós-graduação de Medicina Estética, nesta formação avançada em Medicina Estética, Nutrição e Envelhecimento, para dar a conhecer um bocadinho o que é isto da Medicina Estética, o que é esta nossa formação, em que é que consiste, o porquê da Medicina Estética, qual é aqui o papel e em que altura é que aparece a nossa formação como médicos. Eu, como eu já disse, sou especializado em medicina estética, também sou médico de família, também tenho a especialidade de medicina geral e familiar, também me dedico às duas atualmente. Estudei o meu curso de medicina em Madrid, fiz formações em São Paulo, em todo o mundo, e agora estou a trabalhar aqui na zona de Cascais, em Lisboa. Perguntam-me muitas vezes os colegas que têm interesse nesta área, o porquê da medicina estética, como aceder à medicina estética. Em que altura esta formação em medicina estética? Então, eu vou dar um bocadinho a minha experiência pessoal e também aí já espero ajudar-vos também se tiverem dúvidas ou alguma questão podem interromper à vontade ou no finalzinho no chat ou vamos estando atentos, também eventuais dúvidas. A questão que se põe normalmente nestas formações de medicina estética é em que altura? Eu fiz na altura de transição, ou seja, quando acabei o curso de medicina, estava naquela altura do nosso ano comum, da formação geral, e estávamos um bocadinho indecisos qual a especialidade que vamos escolher, se vamos escolher alguma, e eu achei que também era uma boa ideia fazer aí esta formação em medicina estética, porque me dava, abria algumas portas, porque há pessoas ainda hoje que me vêm contactar, que estão indecisas qual a especialidade a escolher, ou porquê de escolher esta especialidade, e acho que é uma altura boa. Mas não há altura certa ou errada para fazer formação em medicina estética. Há colegas que estão a fazer o internato, eu depois já terminei a medicina estética quando já estava no internato de medicina geral familiar, mas há colegas que fazem ao longo dos vários anos do internato, depois já como especialistas, portanto, este modelo desta formação, desta pós-graduação em medicina estética permite esta formação em tempo pós-laboral, dá essa liberdade e, portanto, não obriga a ser muitas horas presenciais e é certo que para quem trabalha é o ideal poder ver as aulas e fazer as formações quando melhor lhe convém. Um bocadinho para me apresentar, já o fiz, eu estudei na Universidade Europeia em Madrid, um curso de medicina, depois fiz um ano, o quinto ano no Brasil, em São Paulo, que foi onde eu descobri um bocadinho esta área da medicina estética. O Brasil é de facto um país que, que tem muitos anos desta área e, portanto, distingue-se por isso, por já estar alguns anos à frente muito da maioria dos países. Depois, como eu já disse, sou médico de família, ainda me dedico à medicina familiar em Sintra, na CUF Sintra, e trabalho na Clinical Lab em Cascais e dou aulas também na PNA, que vos vou apresentar um bocadinho em que é que consiste esse curso, antes de dar a minha experiência pessoal. Portanto, o curso destina-se exclusivamente a médicos que pretendam adquirir esta especialização em medicina estética. Tem uma equivalência a esta especialização, este curso, de 60 créditos internacionais, europeus, com dupla certificação, pela DGERT e pela UDIMA, pela Universidade de Madrid à distância. Tem uma duração de 8 meses, sendo que mais ou menos começa sempre na altura de abril, maio, por esta altura. Tem um formato semipresencial, ou seja, as aulas são gravadas em alta definição e daí a conveniência de não ter que estar a assistir em direto a uma aula online ou webinar. A pessoa pode ver quando quiser, quando lhe der mais jeito. Depois tem muitas horas práticas. É, aliás, uma das características que distingue muito esta formação e que eu me orgulho muito é que tem imensas horas práticas, até de forma excessiva, mas eu digo sempre mais vale a menos do que a mais e uma equipa docente que são pessoas muito disponíveis, altamente reconhecidas no setor e que são, são uma equipa boa de se trabalhar. E vocês notam isso ao longo das aulas, de que têm a abertura para esclarecer todo tipo de dúvidas. Como eu já disse, as videoaulas são teóricas em alta definição, também há apontamentos em PDF que depois até podem guardar depois para a prática clínica no futuro. Há uma plataforma online na qual estarão os 9 módulos teóricos e na qual entre cada módulo há exames, digamos, intercalares que vão permitir excluir cada módulo do exame final. Entretanto, também há várias tutorias em que podem esclarecer dúvidas, fazer sugestões. Depois temos as práticas presenciais, quer em Lisboa, aqui na minha clínica, com pacientes reais, em que toda a gente põe a mão na massa, toda a gente pica, toda a gente tem a oportunidade de praticar todos os procedimentos, a não ser que não queiram muito, que nunca houve. Depois há uma semana intensivíssima, que é de segunda a domingo, que é todos os dias de manhã à noite a picar
aplicar, injetar muitos pacientes, todas as técnicas em medicina estética e mais algumas, e várias vezes a mesma técnica, e a realização sempre obrigatória neste tipo de formações, de pós-graduações, de masters, obrigar um trabalho final por grupos, a escolher um tema. Estes são alguns exemplos dos apontamentos online que vão ficando, são muito completos, são exaustivos no sentido em que depois, para a prática clínica no futuro, até servem como consulta, como eh, retirar algumas dúvidas. Um, É certo que depois também as práticas obrigam, claro, à presença da pessoa, mas lá está, tem esta componente em que no pós-laboral não implica necessariamente em que cada módulo teórico tenha que se estar numa sala de aulas, porque normalmente também os colegas ou estão a fazer, ou estão a trabalhar, ou estão a fazer um internato de outra especialidade, portanto, dá para conjugar perfeitamente tudo isso. O que é que considera estes novos módulos? O primeiro, estes aspectos gerais de e que é que difere a história clínica na medicina estética, estas particularidades dos consentimentos informados em medicina estética, da fotografia e do vídeo, as anestesias, a comunicação em medicina estética é muito importante, sobretudo pela questão das expectativas, muitas vezes dos pacientes que algumas vezes é preciso gerir bem, acho que é a parte mais difícil da medicina estética. Depois o módulo 2 lasers, o terceiro, toda a estética facial, e aí temos tudo, peelings, toxinas botulínicas, que é o Botox, mesoterapias, microneedling, fios, plasma rico em plaquetas, tudo, mesoterapia, depois temos tricologia, também é uma área que também me dedico e cada vez há mais soluções e mais pedidos para essa área. Depois a estética corporal, como celulite, estrias, gordura localizada, flebologia, ou seja, todo o tipo, ginecostética que é uma área que hoje em dia está a evoluir muito, todo o tipo de terapias também para o corpo. Depois a parte de dietas e alimentação também é muito importante, porque cada vez mais se aborda de uma maneira mais generalizada o paciente, digamos assim, do anti-envelhecimento, anti-aging, então é muito importante complementar essa parte com a medicina estética, com os procedimentos mesmo em consultório. Depois a colaboração com a cirurgia plástica, quando derivar, quando não, quando tem indicação ou não. A psiquiatria, ou seja, quando de facto há aqui algum transtorno que possa ter que ser abordado. A parte mais ética também é muito importante, e depois o último módulo, o nono módulo, é mais direcionado a estas coisas mais recentes, a oncoestética, o futuro da estética e a parte da ecografia, que também tem vindo a dar muito que falar nos últimos congressos. Lá está, as videoaulas são muito interativas, são filmadas também com pacientes reais, com demonstração em cada paciente das técnicas, como fazer, erros a evitar, e depois as práticas presenciais, sempre em grupos muito pequeninos, de 5 ou 6 pessoas no máximo, e depois com toda a gente a picar, muitas vezes todos os pacientes, com uma digamos, com uma aproximação muito personalizada, muito próxima entre aluno e professor, e, portanto, damos essa vontade. E depois temos a semana intensíssima em Madrid, que é uma loucura. Os alunos saem lá arrebentadíssimos, mas é por um bom motivo, porque é picar até a exaustão, ao contrário de muitas pós-graduações e formações que praticamente é que eu fiz, praticamente não me deu a oportunidade de praticar nada, e depois de terminar tive que ir fazer muitas horas de práticas e cursos e mentorias, tudo isso para melhorar. E abordamos literalmente todos os temas nas práticas, e várias vezes, como podem ver aqui, a toxina botulínica é várias vezes abordada, o ácido hialurónico, é praticar literalmente até cair para o lado. Praticámos todos os tipos de procedimentos, incluindo a aparatologia, de carboxiterapia, que eu gosto muito, tem aqui na clínica, lasers, mais uma vez, estas são as práticas em Lisboa, e depois, lá está, como eu disse, há 9 módulos em que cada um pode ir sendo excluído através de exames de escolha múltipla só desses módulos, sendo que há um mínimo de 70% de respostas corretas, mas quem opta por esse caminho acaba sempre por conseguir fazer, não é tão difícil assim. A avaliação final, caso não opte por fazer essa avaliação contínua, há sempre uma oportunidade de haver um exame final, e depois o trabalho final também, que é muito importante e obrigatório para o título final no curso, fazer este trabalho final e esta apresentação final. Em relação à Ordem dos Médicos, surge sempre também esta pergunta da competência em medicina estética. Neste momento, a APNA está em processo de submissão para a certificação da Ordem dos Médicos, em que, como sendo uma pós-graduação reconhecida pela Ordem dos Médicos, aguardamos essa aceitação, já é um processo que está bastante adiantado. Não temos ainda a perspectiva de quando será, mas será muito em breve. Tudo indica nesse sentido. E depois quero dar aqui um bocadinho da minha perspectiva muito individual, muito. E se quiserem aqui também ir surgindo perguntas, eu estou aqui atento.
que é em que é que difere a medicina estética de todas as outras áreas, que eu acho que difere em alguns pontos que é importante muitas vezes esclarecer, que é importante ter em conta na consulta de medicina estética. Eu aplico muito porque eu sou um médico de família na consulta de medicina estética, como a identificação, de onde é que a pessoa vem, para onde é que vai, eventualmente alergias, coisas que contraindiquem como medicação habitual, suplementos, cicatrizes ou cirurgias que tenha feito. Tudo é importante. Desde o momento em que se começa a falar com a pessoa e se começa a observar as expressões da pessoa, o tipo de investimento que a pessoa passou, só o saber a idade, se corresponde à idade real versus a idade aparente, se realmente aquela idade da pessoa a torna mais velha ou mais jovem, isso é muito importante logo para detectar algumas falhas que possa ter tido em alguns cuidados que já poderia ter aplicado. Depois, a tendência para sangramento é importante ter essa conversa, porque se for uma pessoa que esteja a tomar algum anticoagulante ou tenha muita tendência a fazer hematomas, vai com toda a certeza fazer um hematomazinho, mas isso é uma reação transitória, em alguns dias acaba por passar. Há hábitos tóxicos em que há múltiplos estudos em que tabaco, álcool e drogas diminuem muito a eficácia de alguns tratamentos e a durabilidade também, portanto, muitas vezes é preciso avisar o paciente. A vacinação, porque pode haver aqui interações de algumas vacinas com alguns tratamentos e aí contraindicar. Viagens recentes, se vai fazer alguma cirurgia proximamente, se há uma intensa exposição solar e a rotina dermocosmética, como eu já disse, é sempre importante porque são importantes complementos para a nossa rotina aqui de procedimentos na consulta e às vezes ajudam ou desajudam uns aos outros. É certo que, e isto para dar também, mais uma vez, a perspectiva do porquê que a medicina estética é diferente. Há quatro princípios éticos na medicina: a beneficência, não a maldecência, já todos sabemos, a autonomia, a justiça, mas há um que eu acho, que são todos igualmente importantes, mas há um que eu acho muito importante na medicina estética, que é a não maleficência, ou seja, o doente aqui, o paciente, como quiserem chamar, é diferente do paciente normal de outra especialidade qualquer. Porquê? Porque normalmente o paciente vem a outra especialidade qualquer, ou vem com algum problema de saúde e precisa da nossa ajuda, ou cirúrgica, ou médica, ou vem por uma prevenção, por exemplo, eu recebo muito na minha medicina familiar, mas não vem para fazer um tratamento só porque lhe apetece, porque se quer ver livre de algumas ruinhas, ou de um suco, ou alguma flacidez. Portanto, não há aqui um problema de saúde intenso. Eu nunca desvalorizo a queixa da paciente, mas não há uma coisa obrigatoriamente que tenha de ser tratada em benefício clínico ou para a saúde da pessoa, ou seja, mais para a saúde mental, que também é muito importante, e eu isso, dedicado-me à medicina estética, sou o primeiro a dizer, é muito importante a nossa saúde física, mas também mental e social. E, portanto, não maleficência ou não fazer o mal primeiro é mais importante ainda nesta área, ou seja, não inventarmos coisas para fazer que vai fazer se calhar mais mal do que bem à própria pessoa. E em relação a isto, eu costumo dar agora ultimamente um exemplo, apareceu-me no outro dia uma jovem 28 ou 29 anos na consulta, já vinha com os lábios muito preenchidos, aqueles lábios que se vê por aí hoje em dia. Não é muito o meu estilo, mas pronto, foi fazer no outro dia, noutro local. Não foi comigo porque era a primeira vez que vinha ter comigo, mas veio, entrou pela consulta e vinha já assim. E eu, pronto, fiquei a olhar, mas não comentei. E começámos a conhecer um bocadinho, de onde é que vem, para onde é que vai, antecedentes, uma história clínica. E então cheguei ao final e perguntei, então, porque é que veio cá hoje? Qual era tinha algum procedimento pensado? Porque é que veio aqui à consulta? E a resposta dela foi que vinha por mais um bocadinho nos lábios. E eu aí tive que dizer que não, porque acho que há um ponto é que já está a fazer mais mal do que bem à própria paciente aquele tipo de procedimento. Acho que já só está a exacerbar, se calhar, o próprio transtorno de imagem que está a ter. E é assim, é certo que a beleza é um conceito muito variável, é um conceito muito subjetivo, mas há padrões de beleza que são muito uniformes e às vezes o quando passa um ponto já não é bonito de maneira nenhuma, ok? Então, às vezes é preciso nesta área pôr um travão em alguns pacientes, porque há depois um certo transtorno de imagem, um consumismo, redes sociais e só porque a amiga fez, também quer fazer, muito cuidado com isso. Também cuidado com formas de divulgação porque muitas vezes vejo colegas nas redes sociais a divulgar tudo e mais alguma coisa, fizemos um juramento, que é proteger sempre o paciente, é a nossa prioridade, é o nosso dever. Então, não sacrificar isso em nome da nossa autopublicidade ou autopromoção. Eu peço sempre consentimento informado por escrito e oral e de todas as maneiras, há paciente que queira divulgar um resultado, mas sempre com muita cautela, não divulgar a qualquer custo. Os antes e depois, os influencers das redes sociais, o marketing e construção de imagem são muito importantes, porque é um setor estritamente privado, mas é muito importante sermos médicos e não vendedores, ok?
Responsabilidade médica sempre primeiro, depois há colegas que com o passar do tempo nesta área se esquecem um bocadinho. Porque o que é que nos distingue sermos médicos? É saber detectar e tratar complicações. Isso é o que nos distingue de todos os outros curiosos desta área, ceticistas e cabeleireiras e afins que andam a tentar o seu intrusismo nesta área e depois as coisas acabam por correr mal e quando vem pedir ajuda ao médico. Eu tenho sempre três lemas na minha consulta, que é segurança, segurança e segurança. E isso muitas vezes são os lemas que todos os outros profissionais, entre aspas, todos os outros curiosos que se com esta área não têm, ou seja, eles não têm a mínima noção do que é que pode correr mal e por isso é que muitas vezes corre mal. A ignorância aqui neste caso não é uma benção. É preciso ter cuidado também com consultas ou procedimentos grátis, porque isso, além de não ser permitido, não é bonito, nem é ético a nível médico, ou seja, não vale de tudo, às vezes, para atrair e ganhar pacientes e exercer um local apropriado. Porque eu também vejo às vezes colegas que me deixam um bocado triste de fazerem isto em qualquer local, ou em casa, ou no vão de escadas, numa clínica, tem que ser numa clínica, num hospital, num consultório, tá bem? Em que tenha kit de emergência, um contentor amarelo para cortantes, asepsia, separação de resíduos, um local certificado pela ES, está bem? Nunca menos do que isso. Depois, a explicação do procedimento quando estamos a falar com o paciente é muito importante, porque muitas das vezes há aqui mitos e questões que podem ser desmistificadas logo a priori. Ou seja, a medicina estética não vai fazer nenhum milagre. A pessoa que tem 50 anos, que queira, ou 60, que queira parecer que tem, quando tinha 20, muitas vezes trazem fotografias delas quando tinham 20 anos, ou de pessoas nas redes sociais quando têm 20 anos. Isso é irrealista. Aí é que eu digo, não vamos fazer nada então, porque não vamos chegar lá nunca. Não prometam nunca milagres, porque vai ser aí um problema em que se vão meter grave. O grande desafio da medicina estética, como eu já disse, é gestão de expectativas, é o gerir a expectativa da paciente, em que às vezes têm expectativas de que vão ficar como o filtro do Instagram, não vai ficar, eu digo logo, não vai ter nada a ver com isso. O que se trata da medicina estética é de mitigar sinais associados ao envelhecimento, ou seja, retroceder nunca, vai enlentecer o envelhecimento, está bem? Com alguns sinais como rugas que passam de dinâmicas para estáticas, as ruguinhas que vão ficando marcadas na nossa face, podemos ajudar a mitigar, a flacidez, a ptose dos tecidos, o descaimento, as pacientes dizem muito a face a derreter, a perda de colagênio e elastina, ácido hialurónico em que podemos repor em alguns tecidos, a massa óssea, dar volume, sustentação, as olheiras, corrigir as olheiras, hiperpigmentações, muitas vezes derivadas de uma intensa exposição solar. Apanho muitas pacientes aqui que têm uma intensa exposição solar, além dos problemas de saúde que pode derivar, também envelhece muito a pele. Aliás, é o fator que eu associo mais ao envelhecimento da nossa pele, rugas, hiperpigmentações, hipopigmentações, todo tipo de envelhecimento, flacidez, é o sol, é a fotoexposição. Depois, ter em mente que a medicina estética não é diferente de qualquer área em que se faça um procedimento. O consentimento informado é obrigatório para todos os procedimentos. Eu vejo muita gente a passar isso, e isso é um grave, porque depois metemos-nos num vazio legal que boa sorte. Então, para tudo, ácido hialurónico, carboxoterapia, fios, plasma rico em plaquetas, mesoterapia, peelings, botox, bioestimuladores, lasers, radiofrequência, hialuronidase, para tudo. Quando picarem o paciente, tem que ter um consentimento informado por escrito, assinado, está bem? Com data, bilhete de identidade, tudo. E depois eu tenho sempre três passos que recomendo nunca ultrapassarem nos procedimentos de medicina estética, que é a consulta, o consentimento informado, como já disse, e o terceiro é o registro fotográfico. Se não tiverem fotos, ou um vídeo, ou o que for, depois é o disco que disse. Eu já, doutor, mas apareceu-me isto agora e já tenho aquilo desde o nascimento. Então, isso é mais comum do que vocês pensam, que às vezes, não, mas isso é uma alucinação rara, não sei o quê. Isso é todos os dias que eu apanharia se não tivesse uma fotografia, tá bem? Então depois a pessoa vai ver, realmente eu já tinha aquilo ali. Perguntam-me sempre os colegas para onde começar, ou seja, quem está a começar nesta área, por onde é que deve começar, quais são os procedimentos que eu acho mais seguros. Ainda assim, eu acho que o plasma rico em plaquetas, e depois já vão conhecer durante as aulas, é dos mais seguros porque consiste em utilizar a parte rica em plaquetas do nosso sangue, que tem fatores de crescimento dentro dos grânulos alfa das plaquetas, em que os vamos reaplicar na própria paciente. Portanto, não há risco de alergias, contaminação, injeções intravasculares, não vai haver grande problema. Carboxiterapia, infusão do gás carbónico, também é muito segura, porque o gás carbónico é um gás muito inerte, ou seja, não vai causar problemas de embolização à paciente, não vai até ajudar a resolver alguns problemas, a carboxiterapia, e ainda assim, Botox, a toxina botulínica é dos mais seguros que eu conheço, porque o Botox tem uma coisa que é boa e é má ao mesmo tempo, que é temporária. Então, qualquer
coisa que corra menos bem no Botox, vai ser temporário, vai passar, vai reverter 100%. Nunca vai deixar o Botox sequelas permanentes, porque ele é 100% reversível. O nosso corpo acaba por digerir no máximo em 6 meses essa sequela que pode ficar temporariamente. Portanto, ainda assim é seguro porque não vai deixar sequelas permanentes. Nunca ninguém quer que nada corra mal, mas a correr mal que seja reversível. E depois também mesoterapia. Às vezes eu ponho um ponto de interrogação na mesoterapia, porque é muito seguro, é verdade, mas é se tiver o que estes frasquinhos dizem aqui, que é injetável. Tem que ser mesmo isto injetável, porque há muita mesoterapia que não diz injetável e também é um mundo de problemas, porque se não diz injetável, porque é que eu estou a injetar no paciente? É só para pingar na pele, portanto, muito cuidado também com as mesoterapias, quando não dizem injetáveis, estão-se a meter também num vazio legal. E a mesma coisa para o microneedling. O microagulhamento é muito bonito, há muitas canetas, até se pode comprar no Temu e no AliExpress, e há muitas pacientes que têm em casa porque compraram assim, e eu aviso sempre, cuidado, porque se não são certificadas pela CE e passam por testes muito específicos, é muito complicado depois garantir a segurança destas canetas ou destes rollers, ok? Porque alguns deles podem deixar arranhões grandes, graves, que duram muito tempo e é muito difícil de resolver. E alguns, aplicados incorretamente, deixam hiperpigmentações na pele. Ok? Muito cuidado. Por isso é que eu digo sempre, conhecer bem os produtos, garantir a asepsia nos procedimentos, ou seja, desinfetar bem o nosso campo, ter muito cuidado com isso, porque há muitas complicações que são basicamente só por causa disto, porque não houve um cuidado muito rigoroso com a asepsia, e isso evita-nos muitos problemas. E a experiência, claro, é tudo, mas isso só o tempo o dita. E depois eu digo sempre, nunca poupem nestas coisas, em compressas, em agulhas, em álcool, em seringas, em luvas, na qualidade dos produtos, porque muitas destas coisas custam cêntimos. Eu não sei quanto é que custa uma compressa, mas eu vejo muitas vezes colegas a poupar compressas, do tipo, limpam um pouco uma compressa, quase o corpo inteiro. Mira, vão mudar de compressas, gastem muitas, porque uma caixinha de compressas é 1 euro no máximo, sei lá quanto é que custa, eu não sei quanto é que custa uma compressa, mas eu há coisas que não abdico, de poupar seringas, ou agulhas, ou luvas, são coisas muito baratas e nunca ninguém ficou rico, portanto, não abdiquem nunca da qualidade e da segurança em função do preço, nem do resultado, isso é muito importante, a segurança sempre primeiro, está bem? Somos médicos, cuidado com a nossa responsabilidade. E depois, para deixar aqui algumas considerações para a prática clínica, um estudo agora recentemente que eu gosto muito desse estudo porque está muito bem desenhado, que determinou que 85% dos pacientes ainda são mulheres. É certo que cada vez mais temos mais homens, eu recebo cada vez mais homens, felizmente, mas ainda assim são uma percentagem muito elevada. E depois, a maioria das pacientes ainda se situa ali entre os 35 e os 50, se bem que está a descer as faixas etárias. A segunda faixa etária já é nos 25%, ali entre os 19 e os 34. Isto é atribuível a vários fatores, nomeadamente as redes sociais, os influencers, baixam muito estas redes, estas idades, estas faixas etárias, estas gerações, porque são muito mais atentos a essas redes sociais, são muito mais influenciáveis e, sobretudo, têm mais demanda por esses procedimentos, ou seja, vêm e querem mais coisas, logo, e estão abertos a mais procedimentos. Então, muito cuidado ainda mais, porque são pessoas que dificilmente alguém aos 19 anos vai ter sinais de investimento, está bem? Muito cuidado, mais uma vez, não somos vendedores, somos médicos, está bem? Se a pessoa aos 19 anos vier à consulta e não tiver indicação para fazer procedimento nenhum, sai da consulta sem fazer procedimento nenhum. Já não é a primeira vez e não vai ser a última. Muita gente que eu mando embora não tem indicação. Não façam isso, está bem? Porque vão fazer mais mal do que bem à própria pessoa. E estamos a vender os nossos princípios médicos em função de um preço, está bem? Não vale o preço. Procuram atualmente os pacientes um tratamento mais minimamente invasivo, ainda bem, já preventivo, já estamos a apostar em mais naturalidade, já não estamos a ver tantos resultados daqueles exagerados, porque nunca foi a minha filosofia, não gosto nada disso. Sobretudo que têm uma expectativa já bem clara dos resultados, já sabem bem ao que vem, já têm muita informação das redes sociais, de inteligência artificial, já sabem, já perguntam coisas muito específicas de indicações off-label, coisas que às vezes me obrigam a ir a estudar mais, portanto já vêm muito bem informadas e abertos a novos tratamentos, ou seja, novos procedimentos, coisas que chegou agora ao mercado e já querem muito experimentar isso. Também cuidado com as novidades, quando se prometem muitos milagres de uma novidade nova, uma coisa muito nova e tal, cuidado com isso, está bem? Normalmente não é bom sinal. E, portanto, o que é que os pacientes querem? Querem parecer felizes, naturais, relaxados, mas, sobretudo, o mais importante é que querem não ser detectável, ou seja, um injetável não deve ser detectável. Querem parecer naturais, ou seja, quem olhar para essa pessoa, obviamente que a pessoa tem que sentir alguma diferença em relação ao que estava, mas
não quer que outras pessoas notem, quando passam na rua, os amigos, que notem muito alguma diferença nela. Ou seja, trata-se mais de envelhecer melhor do que retroceder no tempo, está bem? Os tratamentos têm que ser individualizados, nenhuma cara é igual à outra, felizmente, nem sequer metade de uma face é igual à metade, à outra metade. E, portanto, eu estou a falar muito da face porque eu trabalho muito face. 90% do meu trabalho é com injetáveis e é com facial. E, portanto, cuidado com o chapa 3, ou seja, estes pontos é sempre assim, estes pontos de toxina botulínica faço sempre assim, estes pontos de acerona faço sempre assim. Eu acho que nunca faço igual, depende muito da face da paciente, depende do que é que exige a face da paciente. Cuidado com as novidades. Hoje em dia fala-se muito dos novos bioestimuladores, de exossomas, de ecografias, de PET, não sei o quê. É mais uma vez eu digo, e eu já disse isso aqui, as novidades são boas e são más. As novidades são necessárias, só assim é que a medicina anda para a frente. Mas quando as novidades prometem muito, uma mudança radical, uns milagres, nunca disso foi bom, porque as coisas têm que ser graduais. Eu não vou experimentar, e não vou experimentar nas minhas pacientes coisas novas que eu não sei bem o que é que são. Eu tenho que ter alguns anos já no mercado, tenho que estudar muito bem o que é que estou a aplicar à minha paciente e nunca faria nada que eu não fizesse a mim próprio, ou à minha mãe, ou o que for. Portanto, muito cuidado com isso, está bem? E depois há três pilares que eu digo sempre que me regem na minha consulta, que é o rigor técnico. Ou seja, mais uma vez, aquela consulta médica bem estruturada. Isso vai poupar muitos problemas, muita dor de cabeça. Os consentimentos informados assinados, mais uma vez, as fotografias, se passarem esses pontos, é um problema, um vazio legal, é boa sorte. Uma clínica certificada, material de qualidade e confiança que conheçam bem o que é que estão a injetar, está bem? Formação constante. Isto é transversal para todas as áreas da medicina, na realidade. Obviamente, a participação, a atualização, workshops, cursos, congressos, artigos, tempo de estudo, isto não é diferente de nenhuma área, mas parece que às vezes os colegas desta área são diferentes e não acham que é igual a todas as outras áreas da medicina. É obrigatório, senão paramos no tempo, desatualizamos, ficamos obsoletos. E depois a procura pela excelência. Isso é uma coisa muito minha, de que ter uma equipa competente atrás de nós é uma sorte, às vezes. Gostar do que se faz não é obrigatório, mas dá sempre algum brio extra, um cunho pessoal, e a experiência, pronto, só aparece com o tempo. Mas há uma coisa essencial, que é fazer as coisas bem, não fazer, ok, todos trabalhamos com o fim de nos sustentarmos da vida, de ganharmos algum dinheiro, e isso é lógico que não é diferente para os médicos. Os médicos muitas vezes são encarados como profissionais que dão o corpo às balas, mas também trabalham para pôr a comida na mesa, como dizemos no Norte. Então, dar um brio, um cunho pessoal, isso depois faz parte de cada um, fica ao critério, está bem? E depois, quase a terminar, prometo, para não ser muito aborrecido nesta meia horinha do webinar, o efeito Dunning-Kruger, que eu dou sempre este exemplo também de que no início, quando acertamos alguns casos, uma vez de casos, pensamos que já sabemos tudo, aí estamos na montanha da estupidez, no pico da estupidez, porque quando achamos que já sabemos tudo, não, nada nos escapa, é quando damos um grande tombo e aí entramos no vale do desespero. Aí também não há sinal, ou seja, nem sabemos tudo nem nada, também não é para ficar por aí. Eu gosto de manter aqui no slope of enlightenment, na curva de aprendizagem sempre, não gosto de ir para a sustentabilidade, porque acho que isso também é estagnar. Porque o ir a congressos, workshops, participar em informações e tal, é o que me mantém ativo, buscar mais conhecimento, gostar do que eu faço, querer sempre aprender mais. Agora, e também quando estiverem no Vale do Espelho, também, se quiseres, estou aqui para ajudar, mas também não achem nunca que ninguém vai saber nunca tudo, está bem? Menos é mais, a simplicidade é a minha filosofia, está bem? E a naturalidade. Eu acho que é a chave agora para o futuro próximo, é a naturalidade nos resultados, porque é a principal palavra que as pacientes me referem. Isto foi um caso que eu publiquei agora recentemente, uma paralisia facial hemifacial, que é uma paralisia de causa desconhecida, idiopática, que é a causa mais frequente das paralisias faciais, que era uma paciente que já estava há sensivelmente 20 anos com esta paralisia facial, e através de técnicas de medicina estética conseguimos simetrizar esta face, quer em estático, quer em dinâmico, que não é assim tão fácil. Isto para dizer o quê? Que a medicina estética também desempenha um papel nestes casos mais médicos, entre aspas, chamemos assim, ou seja, nestes casos mesmo de problemas de saúde graves, de sequelas, de acidentes, cicatrizes, ou seja, não é só uma área fútil, como muitas vezes muita gente, inclusive colegas de outras áreas da medicina, que muitas vezes desprezam a medicina estética. A medicina estética é muito importante e vai cada vez mais revelar-se muito importante em colaboração com as outras áreas de medicina. E é isso que eu acredito, e por isso é que eu ainda estou na medicina estética e também na minha medicina familiar. São as minhas duas paixões, não consigo escolher uma, não consigo aplicar nenhuma para já, e por isso é que me dedico às duas. Na medicina familiar consigo ver os meus bebés, as minhas grávidas, que não consigo ver na medicina estética, então dá para conjugar para já o melhor dos dois mundos
E nada, fica a aguardar aqui que tenham dúvidas também. Vou ficar um bocadinho aqui atento ao chat. Se tiverem dúvidas, estou por aqui. Se quiserem comentar alguma coisa, à vontade mesmo, está bem? Estou por aqui. Aparecem sempre dúvidas muito interessantes. Se quiserem também partilhar se são de alguma área da medicina ou se terminaram agora o curso, tenho sempre interesse nisso porque nós temos sempre alunos de todas as especialidades de medicina. Temos de cardiologia, medicina geral familiar, de anestesiologia, de cirurgia plástica, mesmo pessoas que não tenham a especialidade, como é, por exemplo, o caso do meu irmão, não tem especialidade por escolha própria, porque ele faz urgências e gosta muito, e ele quer continuar a fazer urgências sem problema nenhum. É a área de cada um, e ele também fez a formação de medicina estética comigo, mas a área de cada um é muito interessante porque depois cada área dá uma perspectiva diferente da medicina estética, toda a gente tem uma visão diferente da medicina estética e é muito interessante ver essa visão. Porque é muito diferente a visão de um cirurgião, de um anestesiologista, de um cardiologista, de um médico de família. É muito interessante ver essas várias visões e se quiserem partilhar à vontade de que área é que são, de que zona é que são, o porquê do vosso interesse na medicina estética, tenho todo o prazer em termos aqui um momento de partilha, está bem?